É bom estarmos na escola dominical para aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Eu vou convidar os irmãos para que abram a Bíblia. Eu gostaria. Obrigada, professor. Bate o reflexo nos meus olhos e eu. Irmão, vamos abrir lá no dos Evangelhos, Romanos 8. Amém, irmãos? Mesmo assentados, nós vamos fazer a leitura com muita alegria. Diz assim a palavra do Senhor: as distinções de falta de espiritualidade. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Não dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora, porque ainda são carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é ao Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Vamos orar? Santo, poderoso Deus, diante do Senhor, nós vamos para agradecer as bênçãos da vida. Agradecemos por esta escola dominical, pelos alunos que aqui estão, pelos nossos visitantes, pedimos os nossos corações. Entender a sua palavra. Nós não podemos fazer. Espírito Santo, ilumina-nos para que possamos entender a sua palavra. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus que agradeço. Amém. Irmão, a lição, quem tem repetido, não tem, ainda acho que tem alguma sobrando lá. A nona lição é a continuação da lição de domingo passado, porque é o de ação 2. Então, nós vamos continuar falando sobre, porque vamos ter que entender evangelização e plantação de igrejas. Um está dependente
Porque evangelizar, vocês aprenderam domingo passado, que é um ato, uma atitude de cada um. Porque eu vou evangelizar, eu vou falar da palavra do nosso Deus às pessoas. Então, esse é um trabalho individual, é o de evangelizar, é o de falar de Jesus Cristo às pessoas. Mas quem vai converter o coração das pessoas que nós lhe falamos é o nosso Deus. E as pessoas que conhecem a palavra, é necessário continuar ensinando. Então, é a hora de formarmos, plantarmos uma igreja, de começar uma igreja. Plantar é colocar no lugar e estar acolhendo, estar ensinando a palavra. Então, nosso trabalho de evangelizar, mas de cuidar e de formar, de iniciar, de plantar, de começar uma congregação. Entenderam, irmãos? Então, hoje é o nosso trabalho, o nosso estudo assim. E quando a gente fala de evangelização, nós às vezes sentimos dificuldades, não é? Como que eu vou evangelizar? Mas quando a gente olha lá com Moisés, lá em Nômio, quando primeiro discurso, depois de 40 anos andando no deserto, ele dá orientação às pessoas. Vocês agora, depois que passaram lá, saíram do Egito, sofreram, e o Senhor nosso Deus colocou aquelas pragas para deixar aquele faraó muito bravo, até que a última praga convenceu, pelo menos numa parte dolorida, o povo de Israel pôde sair de lá e caminhar em liberdade. Moisés falando para o povo para que eles não esquecessem o mão de Deus sobre ele. Quando aquele povo chegou até o mar, abriu o mar, então Moisés estava repetindo aquilo. E vocês não podem esquecer que tem esse Deus maravilhoso, que durante 40 anos ele alimentou vocês, maná, cordonizes, mas agora vocês têm que começar também a falar no seu lar, falar com as crianças, essa geração que não viu todo esse, não passou por todas essas dificuldades. Então você vai ter que falar para as crianças. Moisés está ensinando lá para aquele povo, começando para que aquele povo evangelizasse a sua própria família. Então nós colocamos para nós aqui no nosso dia. E Moisés fala assim: olha, suas crianças andando, sentado, ao dormir, ao sentar, ao comer. Fala o amor de Deus. É isto que, essa palavra, é isso que é evangelizar, gente. Nós temos que evangelizar assim, começando da nossa casa, falando do amor de Deus, da beleza, da criação do mundo, para as gerações que vêm vindo. Porque se nós não falarmos, quem vai falar? As pedras? Então é o nosso papel de evangelizar, iniciando ali. E quando nós lemos aqui na palavra do nosso Deus, que havia assim, na época em que Paulo estava, havia uma dissensão, quer dizer, um grupo falava: eu aprendi com Paulo, então eu sou de Paulo. Não, de Apolo. Gente, a palavra do Senhor fala assim: olha, Paulo disse assim: olha, eu planto, que é uma pessoa, ele vai regar. Mas para que a plantinha cresça, é necessário que Deus o faça. Vocês se lembram daquela experiência quando nós estávamos na escola? Hoje o ensino está diferente. Quando a professora mandava colocar o algodãozinho molhado e a gente colocava uns grãos de feijão nela.
E a criança, no nosso período, as crianças, né, acompanhava o crescimento daquele feijão. Lembram disso? Então, a criança punha no algodãozinho e ia todo dia olhar, e aquele ia inchando, até que saiu um brotinho e uma folhinha. Então, é isso aí, a palavra do Senhor. Nós temos que falar, colocar esse grãozinho, né? Mas nós não podemos descuidar. Nós temos que estar falando, estar cuidando daquela pessoa que nós estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem uma coisa, a gente tem que dar também o exemplo. Não adianta só falar, né? Mas eu tenho que falar e dar um exemplo de vida, e aquela palavra vai caindo no coração. E quem faz o trabalho principal é o nosso Deus. Ele é que faz converter o coração, não somos nós. Nós fazemos o trabalho, nós somos os trabalhadores. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós somos os trabalhadores. Nós colocamos a palavra, mas à medida que nós estamos falando, Deus concede a graça da conversão do coração das pessoas. Mas para isso, para a gente ser um bom evangelizador, eu tenho que palavra, não é? Como que eu vou falar se eu nem sei abrir a Bíblia? Fica difícil. Então, irmãos, a gente tem que estar lendo a palavra. Hoje, um pouco bem atrás, quando apareceu o celular, houve até um movimento assim na igreja. A gente assustou, né? Porque, principalmente os jovens, quando receberam o celular, eles falaram: não, gente, eu tenho aqui o celular, muito mais fácil para eu achar a Bíblia, para achar os livros da Bíblia, os versículos. Olha aqui, é só eu achar, né? E a Bíblia ficou como? Eu não vou levar mais a Bíblia na igreja porque eu tenho o celular, não é mesmo? E hoje não estou falando mal do celular, porque é ótimo a comunicação, a internet, tudo muito bem. Mas a gente pensa que é muito mais gostoso você pegar a Bíblia e ler os nomes dos livros, saber que tem um Antigo Testamento, um Novo Testamento. Não é muito mais gostoso do que pegar o celular para achar a Bíblia? O celular é muito mais fácil. Hoje nós estamos no mundo da rapidez, não é? A gente quer ler. Veja bem, e quando a gente vem à igreja, nem mais preciso trazer. Por quê? Ela é projetada. Avanço tecnológico, não é mesmo? Um avanço, a gente olhar, é uma maravilha. Mas, se eu venho aí, a minha Bíblia, muito grande, muito pesada, né? Essa é a parte. Trouxe a sua espada, levanta, está carregando a Bíblia. Aquele lá é o crente, aquele é o protestante. Por quê? A diferença nossa era esta. Irmãos, então nós precisamos ler a palavra. E quando Jesus esteve aqui na terra, o que ele fez? Ele ensinou. Quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, cada um contando um pouco da vida de Jesus. E que gostoso quando a gente lê, quando a gente vai aprendendo com aquela mansidão, com aquele amor de Jesus, aquelas curas, quanta coisa que nós temos que aprender e contar para as pessoas, que nós temos que confiar num Deus que existe, que está presente, que Ele faz todas as coisas, Ele faz crescer as plantas. E Jesus Cristo
quando ele esteve aqui na terra, as últimas palavras depois dele ter sido crucificado, morto, mas ressuscitado, vivo, ele voltou para ficar ainda com seus apóstolos, conversando, as últimas conversas, porque ele aparecia para os discípulos. 40 dias aconteceu, e quando ele estava no final, ele ia, a sua ascensão para os céus, para encontrar-se com o Pai, para estar lá, nos ligando, né? Nós, Jesus Cristo e Deus, ele iria fazer esse trabalho de estar conosco e ouvir as nossas orações e entregar ao nosso Deus. Que trajeto maravilhoso! Mas a Bíblia em Mateus, quando eles estavam reunidos 11 apóstolos, e Jesus estava com eles, Jesus deu uma ordem para eles: olha, eu vou embora. Ele disse: ide. Olha que imperativo, que verbo, que ordem. Ide quer dizer vá, saia, ide. Fazei discípulos, ide. Portanto, fazei discípulos. É o nosso dever, fazer discípulos de todas as nações. Olha, é uma ordem muito séria que Jesus estava dando aos seus discípulos e hoje dá para nós. Eu vou repetir: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas estas coisas. Olha que ordem. A primeira é ir. Segunda, converter os corações para que eles sejam, vamos fazer discípulos. Primeira coisa, ide, faça discípulos, converse com as pessoas, batize e ensine. Então, a palavra ensinar está na palavra do Senhor, e é uma ordem para todos nós. Guarda no coração, porque nós temos que ir, nós não podemos ficar fechadinhos aqui, nós temos que sair, nós temos que ir lá falar do amor de Jesus, para que a gente possa formar, plantar e colher, iniciar uma. E Mateus falou isso, de Mateus. Marcos também disse a mesma coisa, quando Jesus falou com ele, só que ele disse de uma forma bem sintética: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse a gente sabe até de cor, não é mesmo? Mas encontra-se em Marcos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Será que nós temos feito isso? Será que nós estamos acomodados? Será que nós deixamos de ler a palavra? E observe que em Lucas e os dois últimos evangelhos, Lucas, essa conversa, essa ordem de Jesus, porque o olhar deles era outro olhar para o que Jesus havia feito. Então, quando a gente lê o Evangelho de João, no último versículo, aí fala assim: olha, se eu fosse contar todas as coisas que Jesus fez, não teria espaço. Foram tantas as coisas, mas eu não consigo escrever num evangelho assim resumido para todos nós. Não é tão bonito isso? Então, nós precisamos ler a palavra, ler o evangelho. E nós não podemos esquecer de um grande evangelizador, o apóstolo Paulo. Quando a gente lê as cartas de Paulo, ele diz assim: Paulo, eu, servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim a carta dele? Esse Paulo, que todo mundo conhece a história dele, não é mesmo? Rapidinho, não vou falar. Ele teve uma conversão maravilhosa. Ele aceitou Jesus Cristo de uma forma tão difícil, porque ele estava querendo matar os cristãos, mas
ele foi, recebeu a palavra de uma forma assim, Jesus Cristo falando com ele, não é? E ele ali abriu o seu coração. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, aquele quem você me persegue. Olha que lindo. E Paulo, embora ele fosse uma pessoa culta, conhecedor de toda a ciência, porque ele teve um grande professor, mas ele não sabia, ele não teve aquela vivência com Jesus Cristo, como os apóstolos, os 11 apóstolos. O que aconteceu com Paulo, ele ficou alguns anos juntos com os apóstolos para escutar o que aqueles 11 homens vivenciaram com Jesus, e para que ele aprendesse, para que ele pudesse explicar a palavra. Ele tinha ânsia, o desejo de conhecer a palavra. Por isso que ele ficou, antes de sair ao seu trabalho, ao campo missionário, vamos dizer, ele aprendeu. Irmãos, é isso aí que tem que acontecer conosco. Nós temos que aprender. Existe escola dominical para isso, para a gente aprender, para conhecer a palavra. E o apóstolo Paulo, quando ele fez 3 viagens em Atos dos Apóstolos, quando eu leio Atos dos Apóstolos, eu vou ver a caminhada do apóstolo Paulo, o que ele fez, como ele trabalhou. Não pense que ele foi assim uma coisa maravilhosa. Ele apanhou, né? Quantos açoites, quando a gente lê a palavra, o evangelho, como ele foi açoitado, quando ele levou, vamos usar o termo, lambadas nas costas, não é? Aquela, a gente imagina a dor que ele deve ter sofrido, mas aquilo passava e ele continuava. Nada fazia aquele homem desistir. A primeira viagem que ele fez, ele levou Barnabé e João Marcos. Ele não foi sozinho. E também não foi num transatlântico. E não foi de avião. Ele foi de um naviozinho, sabe lá como, não é? Para enfrentar o mar, a tempestade, aquelas águas volumosas, naquelas ondas, não é? Ele saiu. Ele visitou Macedônia, Antioquia, Acaia, Ásia. Ele não ficou parado, não. E a primeira viagem, sabe aonde ele chegou? Quando ele chegava nas cidades, a primeira coisa que ele procurava era a sinagoga. Porque ele ia lá para ouvir e para falar também, porque ele tinha aquele espírito, já estava pronto, conhecedor de tudo do que Jesus havia feito. Ele não podia ficar calado. É assim que nós também temos que ser. A gente não pode fechar a boca, mas nós temos que falar do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, na sua primeira viagem, ele falava, ele cuidava, porque ele ficou vários dias. Eu não vou enumerar todas senão a gente não tem tempo. Ele ficou vários dias em várias cidades onde ele estava pregando o evangelho. Ele ficava lá. E enquanto ele não formava um grupo, olha, enquanto ele não plantava uma igreja, quando ele não dava início, então ele falava, cuidava e já preparava. Olha, gente, eu preciso de um líder aqui, de um presbítero aqui para tomar conta dessa congregação, de tomar conta deste povo. E aí ele ia embora. Isso aconteceu na primeira viagem, quando ele foi com Barnabé e João Marcos, né? Na segunda viagem, Barnabé já não quis ir mais com ele, João Marcos já não quis ir com ele. Olha, é a coisa que acontece com a gente também, né? Não é mesmo? A gente convida, às vezes, vamos fazer uma visita, ou vamos levar a palavra para alguém. Ah, não, eu não posso. Só que Barnabé ficou um pouco bravo, porque o João Marcos não quis ir mais mesmo. Então Paulo falou, Barnabé falou, não, eu não vou porque o João Marcos não vai. Então, Paulo falou, tá bom, vou levar Silas na segunda viagem.
E a segunda viagem foi a mais difícil, que ele ficou preso. Lembra do carcereiro? Mas mesmo preso, quando as correntes quebraram à meia-noite, aquele carcereiro queria se matar. Mas Paulo falou a palavra do Senhor e tocou no coração, e aquela família inteira, a família do carcereiro foi convertido. E ainda ele cuidou dos açoites das costas do Paulo. É maravilhosa a vida deste apóstolo Paulo, é a coragem dele estar fazendo esse trabalho. Que a gente tenha um pouquinho dessa coragem do apóstolo Paulo, para estar aqui na cidade de Agudos, levando a palavra. E a terceira viagem foi de Timóteo. Ele levou Timóteo. A terceira viagem foi uma viagem despedida. Quando ele chegou em Éfeso, só para a gente falar dele, o amor, ele já estava sabendo, o Espírito Santo já tinha falado com ele, que ele iria passar maiores sofrimentos, que ele ia ficar preso. Então, quando ele voltou, a terceira vez, aquelas estavam funcionando. E quando ele chegou em Éfeso, quando os irmãos estavam lá, e nos seus últimos dias que ele ficou ali junto com os irmãos, ele falou: olha, vou me despedir de vocês. Então os irmãos levaram, não até a rodoviária, mas levaram até o porto, né? E na praia, imagina essa cena, Paulo com todos os irmãos ali na praia, e ele olhou: olha, essa é a despedida. Vocês não mais verão o meu rosto. Choraram, porque sabia que Paulo jamais não iria voltar mais, porque ele estava falando de coração: olha, vocês não vão me ver mais, porque o que me espera é muito difícil. Mas não deixe de falar a palavra, não deixe acabar essa congregação, não desanime. E não deixe outras correntes entrar no coração de vocês. Fiquem firmes. Você continue firmes. E ali foi a despedida dele. Vamos até posso ou as caminhadas. Mas quando eu vejo as cartas agora que nós lemos, Paulo já... Aí ele escreveu cartas para os irmãos, precisava dar um ânimo de outro. Quando a gente lê, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler. Paulo falando, ele não ficou reclamando: gente, eu estou na cadeia, preciso de tanta coisa. Não, é uma mensagem que ele mandou para Timóteo, porque Timóteo é um grande amigo dele, né? Traga minha capa, porque vai inverno, vou passar frio, traga meus livros. Então, esse é o apóstolo Paulo, tem que estar junto, aprendendo com ele a falar a palavra do nosso Deus. Agora, voltando ainda na nossa revistinha, gente, na página 32, quem tem a revista, eu tenho até às 10 horas para falar, viu, irmãos? Na página 32, fala a teologia do plantio, né? Quem planta, teologia, estudo. Então, aqui, o número 2, eu não vou falar aqueles passos aqui para procurar na Bíblia, eu deixo, porque tudo está que fala Paulo. Então,
ler aqui o 2. Quem é a palavra, é Deus. Então nós estudamos a palavra do nosso Deus. E é interessante quando a gente lê aqui uma teologia do plantio, evangelizar é teologizar, a origem, o conteúdo e o alvo de evangelização são teológicos. E quando nós lemos a palavra, principalmente essa que nós lemos, que Paulo disse, eu planto, Apolo rega e a conversão vem de Deus, Jesus Cristo usou para explicar a palavra, metáforas, quer dizer, para chegar e falar, olha, fala da palavra do nosso Deus. Ele não falou isso, ele falou, gente, olha que delicadeza que foi Jesus. Gente, vocês precisam estar falando. É como uma plantinha. Então, ele usa essa metáfora usando muito o vegetal, a planta. Cuida, rega. Não é tão lindo isso? Ele falou de uma forma tão bonita. Não foi tão fácil. Gente, vocês têm que estudar a palavra. Não. Olha que maravilha. Como ele é didático, né? Às vezes em casa a gente não tem nem um pouco da didática, né? A gente fala, carrega a Bíblia, não é assim que às vezes a gente fala? Não, Jesus Cristo está nos ensinando, seja agradável, fale de uma forma que as pessoas possam entender. E a melhor forma que ele usou é a semente. Ela precisa de carinho, ela precisa de ser regada, porque quando a gente coloca uma semente lá na terra, fala, Deus cuida. Ele cuida sim, mas eu preciso trabalhar. Eu tenho que regar, eu tenho que cuidar, tirar as plantas daninhas e para que ela cresça, para que o Senhor faça aquela planta crescer. É assim o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que falar com amor. Então, se Paulo deixou, eu planto, Apolo rega, e tudo vem de Deus, o crescimento, né? O autor aqui fala de algumas parábolas para deixar assim gravado no nosso coração. São parábolas que nós conhecemos. Ele fala da parábola do semeador, ele fala da parábola do joio, ele fala da parábola do grão de mostarda. A parábola do semeador nós sabemos, fala dessa parábola. O que ele usa? Ele usa a semente. A gente fica imaginando assim um semeador. Hoje, não posso comparar os dias de hoje, porque os tratores, as máquinas, os maquinários já vão passando e já vão jogando as sementes, né? Não é o progresso, a tecnologia, que já não precisa do homem estar plantando a semente, cavando a terra, porque o próprio maquinário faz tudo isso. Mas a palavra de Deus, nós temos que lembrar como nós temos da nossa casa. Então, o semeador, ele usa essa parábola para mostrar que a gente sai a semear. Às vezes você quer falar, mas não consegue. É a sementinha que caiu na estrada, né? Veio a ave, comeu. Somos nós que... hoje eu vou falar, hoje eu vou falar. Mas eu chego já na rua, esqueço, né? Não vou mais fazer, porque o mundo me chama a atenção, é essa semente que caiu na estrada. Depois, Jesus ensinou, a sementinha caiu na pedra, até a pedra umedecida, né? Ali perto dos rios, a semente caiu lá, ela brota, né? Ela vai começando, assim a palavra. Eu esqueço, não volto a falar mais para ninguém. A palavra morreu ali. Falei, acabou, esqueceu.
Depois, a palavra, ele coloca, ele exemplifica que a palavra do Senhor caiu no meio do espinheiro. É esse mundo que a gente vive, né? A gente fala, mas as coisas do mundo são mais interessantes. E a palavra do Senhor fica esquecida. Mas quando a gente sai preparado, com amor, eu oro, Senhor, hoje eu preciso falar do Senhor. Aquela plantinha cai na terra fofa, a minha palavra, a palavra que eu estou falando para as pessoas, cai naquele coração que comove, que se interessa em conhecer mais Jesus Cristo. E aquela palavra vai crescer, vai multiplicar, e aí vem a plantação de igreja. É maravilhosa essa parábola. Nós temos que estar entendendo isso. Então, depende de cada um. E a parábola do joio, gente. Eu nunca vi a plantação de trigo. Não sei se vocês já viram uma plantação de trigo. Eu nunca vi. Acho que quem mora no Paraná, porque no nosso estado, não sei se tem. Mas o que acontece, eu imagino, né? Pela história, o que a gente lê, não é? Que o trigo, ele cresce bem forte, mas junto com o trigo, nascem as plantas daninhas, nasce o joio, né? Nasce a plantinha que mistura. Quando elas estão crescendo, eu penso que elas não têm muita diferença, porque quando lemos a palavra, o trabalhador não pode arrancar, separar, tirar as plantinhas daninhas, como a gente faz no jardim. A gente vai tirando aquelas ervinhas que vêm prejudicar a planta. Não, mas naquela plantação grande de trigo não pode. Agora, quando cresce, eu penso que o trigo cresce um pouquinho mais do que a praga, né? A semente, a planta daninha, e percebe também com aquele galho, aquele cacho de semente. Então, mas antes, quando é novinho, não dá. Então, nós temos que ter o cuidado, porque o local da semeadura não é aqui na igreja. Se fosse na igreja, né? Nós estamos falando, estamos aprendendo, mas o local de semeadura, a semeadura é no mundo, lá onde tem ervas daninhas, tem de tudo. Então, aí nós temos que ter o cuidado de ir devagar, de ir falando, as pessoas possam entender o mundo que vive e a palavra. E o mais importante, que nós não somos deste mundo, e nós vamos morrer, e que nós vamos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso, eu preciso estar preparado. Eu preciso deixar do mundo das coisas para seguir a palavra, senão não vou chegar na vida eterna. E todo mundo quer estar com Jesus Cristo depois que a gente morre, porque morre, o corpo acaba, mas a nossa alma, o nosso espírito tem que encontrar-se com Jesus Cristo. E nós esta ansiedade de estar ao lado de Jesus Cristo, não é maravilhoso? Frutos. E só a conclusão, porque já são 10 horas e eu prometi que vou terminar às 10 horas. Olha na conclusão da revistinha, vou ler, não gosto muito de ler, mas eu vou ler. Você pode chamar de plantação de igreja, missão evangelizadora da igreja, abertura de novas congregações, crescimento da igreja, outra nomenclatura, outra coisa que vocês querem falar. Chame-a, pois, daquilo que você quiser. A tarefa é a mesma em qualquer parte do mundo. Evangelizar é a tarefa principal e intransferível da igreja.
organizar novas igrejas com novos convertidos é o método bíblico. Amém, irmãos? Que todos nós saiamos hoje com esse desejo de evangelizar, de falar a palavra do Senhor. Vamos orar? Muito obrigada, Senhor, por esta manhã. Muito obrigada. Ânimo, força, coragem para o Senhor nos fará quando morrer. Salvador, Jesus Cristo, que eu entendo.